Maranata, e nós iremos com ele. A gente não poderia, deixar de falar um pouquinho da palavra de Deus, Porque é através da palavra de Deus que hoje nós estamos aqui, E podemos fazer esse trabalho com as crianças. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 28. Mateus 28, os versículos 19 e 20. O trabalho que a gente faz com as crianças, muitas vezes, alguns adultos pensam assim, aventureira, é só brincadeira, Só brincadeira. Às vezes tem pai, tem família que fala, vou pular no aventureiro, só para eles brincar um pouquinho, mas é muito importante, irmãos, esse trabalho que a gente faz com as crianças, E eles, apesar assim, deles serem agitados, deles correndo para lá e para cá, mas eles aprendem, assim, o pouco tempo que a gente tem para ensinar a eles aprendem, assim, sobre a palavra de Deus. Vocês viram aqui que pelas mímicas, eles têm uma noção das histórias, e de que eles estão aqui não só porque o pai vem, porque a mãe vem, mas porque há um princípio, há alguém que é o centro de tudo, que é Jesus, E aqui fala assim, e essas crianças, a gente prepara elas não só para aprender sobre Daniel, sobre José, só para uma história, como se fosse uma fábula, mas sim para que eles entendam que quando eles forem adultos, eles vão ter essa missão, que é de cumprir o que está escrito aqui em Mateus 28, 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, quando Jesus falou, ele ali reuniu uma grande comissão e ele falou assim, ele falou com toda a autoridade. Ele falou assim, olha, toda a autoridade que meu Pai me dá, eu darei a vocês. Então, Jesus, em tudo que ele fazia, ele buscava ao Pai, E fala assim, e essa autoridade Jesus nos dá também. Ele dá a cada um de nós, a nós pais, mães, avós, tios, membros da igreja, amigos. Ele dá essa autoridade para que a gente pregue o evangelho, para que a gente fale de Jesus, para que a gente não só fale, mas para que a gente viva esse amor, para que a gente viva Jesus. Há dificuldade, há aflição. Hoje em dia é muito difícil a gente estar lidando com as crianças, por conta assim que há vários tipos de crianças, principalmente escola, lugares que a gente vai, há vários tipos de pessoas que dão educação diferente daquilo que a gente dá para os nossos filhos. Mas se a gente seguir aqui o manual que Jesus deixou, a Bíblia e a palavra de Deus, nós podemos mostrar o caminho, mostrar uma luz para essas crianças. E aqui Jesus deu toda a autoridade. E ele falou assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus falou assim, olha, não é só esse povinho aqui não. Não é só esse povo que está aqui ao meu redor. Eu quero que todos conheçam a palavra de Deus. Eu quero que todos saibam do meu amor. Eu quero que todos saibam que eu morri na cruz por cada um, E aí ele fala assim, fazei de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus falou todas, ele falou todos. Ele não falou só o adulto, só aquele que vai para a igreja, só aquele que procura fazer as coisas perfeitas, que não há ninguém perfeito. Mas ele disse todos. Então, nós temos que... A nossa obrigação é com todos, é com as crianças, principalmente com as crianças. Porque essas crianças é que amanhã vão dar continuidade ao trabalho que nós começamos. Essas crianças é que vão, num futuro, que a gente sabe que não vai ser muito bom
pelos acontecimentos, porque a volta de Jesus está bem próxima, nós sabemos que essas crianças têm que ser preparadas para ter um caráter de acordo com aquilo que Jesus pregava. Essas crianças têm que ser preparadas para ser firmes, para ter autoridade, né? Para ter um foco. E qual é o foco? Pregar o evangelho. Eu gostaria que vocês abrissem também Samuel. 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 19. Eu não vou ler porque não dá tempo. Mas aqui todo mundo conhece a história aqui de Ana, que ia sempre ao templo e pedia a Deus e clamava a Deus porque ela não tinha filhos. E naquela época era muito importante ter filhos. E ela clamava ao Senhor e ela orava a Deus. E Deus concedeu isso a ela, né? No versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramã. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passando o devido tempo teve um filho, ao que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. No versículo 18 fala assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então aqui a gente vê que Ana, ela clamou pelo filho, mas quando Deus concedeu esse filho, ela falou assim, Senhor, o Senhor me deu, mas eu dou a ti. Ela consagrou seu filho a Deus. Então, todos os dias nós temos que consagrar nossos filhos a Deus. Nós temos que consagrar essas crianças a Deus. E vejam que ali, Samuel, ele já era crescido. Ele podia ter falado assim, mãe, eu não quero ficar aqui não. E pelo que a gente vê assim no decorrer da história, Samuel, ele era o único menino ali. Porque aqui fala dos filhos de Eli. Mas os filhos de Eli já eram adultos. E faziam coisas erradas perante o Senhor. Mas Samuel não. Samuel não se deixou corromper pelas orações da mãe, pelas orações da sua família. Ele se dedicou ao trabalho do Senhor. Mas por quê? Porque ele teve ali o amor da família. Ele teve ali, fala que o pai e a mãe sempre subiam lá, estavam sempre ali conduzindo ele. E demonstrando amor e falando para ele ficar ali servindo ao Senhor. Então Samuel era uma criança, ele podia ter falado, mas eu quero brincar, mas eu não quero ficar aqui, não tem nem nada aqui para mim. Mas ele prontamente, ele aceitou o ID que Jesus anunciou. E nós, irmãos, ele era uma criança e muitas vezes adultos, nós rejeitamos o ID que Deus tem nos falado. Muitas vezes nós rejeitamos esse Deus que nos ama, que nos dá tudo. É bem verdade que a gente passa tribulação, passa dificuldade. Nós vemos aqui, que não dá tempo, mas nós vemos Esther. Esther, ela perdeu o pai e a mãe. Ela podia ter falado para o tio dela, eu não vou, eu já não tenho pai nem mãe, ainda vou ficar lá naquele castelo? Sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém, sozinha, abandonada pela família. Ela podia ter chorado, ter reclamado, mas não, ela foi. E ela foi de grande valia para aquele povo, assim como Samuel. Samuel foi de grande valia para o povo de Deus. E também nós temos José. José, ele podia ter também ali escravo, podia ter falado assim, para que eu vou servir esse Deus? Eu vou servir os deuses do Egito? Porque eu já tenho o favor do faraó mesmo, eu vou servir os deuses dele, mas ele não. Por quê? Porque ele tinha uma boa educação, porque mesmo com os irmãos tendo ciúme dele, mesmo com o pai dele já na tenra idade, e ele também ter perdido a mãe cedo, ele continuou ali adorando a Deus e aceitando o ID que Jesus fala para nós. E hoje, irmãos, Jesus, ele fala o mesmo para nós. Nós vimos também uma história de Sansão. Sansão, ele desde o ventre da mãe, ele foi preparado por Deus. Mas quando Sansão cresceu, o que ele fez?
Sansão, infelizmente, ele se deixou levar pelos prazeres do mundo. Ele se deixou levar pelos prazeres do mundo. Mas já também ali, depois de tudo que ele havia passado, as consequências que ele havia passado, ele reconheceu o erro dele e ali ele conversou com Deus. E ali naquele momento ele também aceitou o ide que Jesus vem falando aqui em Mateus. E eu quero voltar em Mateus 28 e no versículo 18 e ler assim: Jesus, aproximando, falou a cada um de nós que está aqui nesta noite. Então, Jesus, vamos ler assim: Jesus nesta noite, aproximando aqui dessa igreja, aproximando de nós que estamos aqui hoje, nesta congregação, e Jesus, ele diz com toda a autoridade: ide você, ide aventureiros, ide pais, ide irmãos, ide primos, ide família, avós que estão aqui, ide irmãos, ide, fazei discípulos, vamos pregar o evangelho, irmãos. Se as coisas estão difíceis, quanto mais a gente pregar o evangelho, mais próximo é a volta de Jesus. É difícil, a gente vai ter que enfrentar a tribulação, as dificuldades, mas só que nós temos um conforto, uma promessa. Porque Jesus, ele fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Olha que promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele não nos abandonou, irmãos. Jesus, ele, não importa o que eu tenho passado, não importa o que eu fiz, não importa até onde eu fui, se eu estou no meio do caminho. A gente tem que levantar, erguer a cabeça e pôr foco em Jesus. Jesus é o nosso foco. As coisas aqui da terra não vai ficar pedra sobre pedra. Então, esta é a mensagem. Que nós possamos também ir, anunciar e guiar essas crianças no caminho de Jesus. Amém?